Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá. O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E hoje nós vamos conversar sobre uma das maiores objeções que eu escuto todas as vezes que eu sugiro que alguém faça concursos públicos. Mas eu não gosto de estudar. Você também pensa assim? Que concurso público não é para você porque você não gosta de estudar? Se sim, esse vídeo é para você. Fica comigo. Eu sou uma apaixonada por concursos públicos. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Para mim, o concurso é a instituição mais democrática, mais meritocrática que existe. Se você se candidatar a uma vaga na iniciativa privada, você pode ter o melhor currículo, pode ter o perfil mais adequado para aquela vaga, você pode mandar muito bem em todas as etapas do processo de seleção e mesmo assim não ser selecionado. Basta que o examinador não vá com a sua cara ou que apareça algum outro candidato com um networking mais influente que o seu. E se você tiver mais que 50 anos, ou se você for uma mulher e tiver filhos pequenos, ou ainda um jovem em busca do primeiro emprego, aí a situação fica mais complicada ainda. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Sempre que eu vejo alguém que diz que está insatisfeito no seu trabalho, que gostaria de ter uma carreira profissional de sucesso, que gostaria de dar uma guinada na sua vida profissional, eu falo sobre os concursos públicos e como a minha vida foi transformada através da aprovação em concursos. E quase sempre eu escuto: Ah, mas concurso público não dá pra mim não. Não gosto de estudar. E eu acho super engraçado quando eu escuto isso. Porque parece que existem dois tipos de pessoas: as que gostam de estudar e as que não gostam. E isso não é verdade. Não é a mesma coisa que gostar ou não gostar de maçã. Ninguém gosta de estudar, pura e simplesmente estudar. As pessoas gostam de aprender coisas novas, de adquirir novos conhecimentos. Eu mesma sempre gostei de estudar. Mas se você me pedir para estudar cálculo, estatística, geografia, eu não vou gostar, porque eu não tenho interesse nesses assuntos. Por outro lado, eu sou capaz de passar várias horas lendo um livro de direito tributário, de direito constitucional, lendo livros sobre desenvolvimento pessoal, que são assuntos que me interessam. Não existe ninguém que não se interesse por assunto algum. O meu marido é um exemplo claro disso. Eu tentei durante muito tempo fazer com que ele estudasse para concursos públicos. Ele até chegou a estudar algumas vezes, fez alguns cursinhos, mas ele estudava um pouco e desistia. Ele gostava de ficar assistindo videoaulas. Ele falava que não gostava de estudar, nem de ler, e nem de filme legendado ele gostava. E eu acabei desistindo. Quando veio essa pandemia, ele começou a fazer pequenas operações na Bolsa de Valores. Ele assistiu umas lives no YouTube e se interessou pelo assunto. E aí veio a curiosidade e ele queria aprender mais. Onde ele foi buscar essas informações? Nos livros. Nesses poucos meses, ele já leu mais de 5 livros pesados sobre trading. Agora, ele começou a se interessar por outros assuntos. E onde você acha que ele foi buscar? Nos livros. Quem diria, né? Uma pessoa que não gostava de ler, hoje não fica nem um dia sem ler pelo menos 1 horinha todos os dias. Bastou que ele encontrasse algum assunto que o interessasse para despertar o gosto pela leitura. E agora ele adquiriu um hábito. Um artigo publicado por um pesquisador da Duke University em 2006 descobriu que 40% das ações realizadas pelas pessoas ao longo de um dia não se tratavam de decisões de fato, mas sim de hábitos. Hábitos são escolhas que nós fazemos deliberadamente em algum momento das nossas vidas e que depois a gente para de pensar sobre elas e continua executando aquele comportamento de uma forma mais automática.
Os hábitos, eles são uma consequência da nossa neurologia. E eles surgem, segundo cientistas, porque o nosso cérebro ele está o tempo todo buscando formas de poupar os esforços. Entendendo como isso acontece, você pode criar ou modificar os seus hábitos. Quer fazer com que estudar seja fácil? Crie estímulos para transformar isso em um hábito. Os hábitos, eles não são imutáveis. Eles podem ser ignorados, alterados, substituídos. Quando um hábito surge, o cérebro ele para de tomar uma decisão, né, de participar ativamente da tomada de decisão. É como se ele entrasse num modo automático, no stand-by. Ele fica ali guardando energia enquanto aquela ação vai se desenvolvendo, vai se desenrolando. Ou ele pode transferir a atenção para outras tarefas. A não ser que você deliberadamente lute contra um hábito, que você desenvolva novas rotinas, o processo ele vai se desenrolar de forma automática. Hábitos podem ser mudados se nós descobrirmos como eles funcionam. E para isso, basta que a gente saiba de duas regras simples. Primeiro, estabeleça uma deixa simples e óbvia. E segundo, defina claramente quais serão as recompensas. Se você não está acostumado a estudar, se você ainda acha que não gosta de estudar, separe um assunto que você se interesse, uma coisa que chame a sua atenção. Nós vamos começar por aí. E aí, você vai separar um momento do seu dia para se dedicar a esse assunto. Você vai criar uma rotina. No mesmo horário, no mesmo cômodo da casa, vai até usar a mesma roupa, como se fosse um ritual mesmo. Por exemplo, se você decidir que vai estudar esse assunto todos os dias após o almoço, pode ser que você vá almoçar, vai esperar uns 15 minutos de descanso, vai escovar os dentes, pegar um copo d'água, pegar o seu material, ir para o seu quarto, fechar a porta, sentar na sua escrivania para começar a estudar. Quando você começar a se preparar, essa vai ser a sua deixa. Então, quando você se sentar para almoçar, o seu cérebro ele já antecipa tudo que vem a seguir. Quando a gente não tem uma rotina e aí a gente decide que vai começar a estudar, o cérebro ele vai mandando uma série de comandos. Olha, você precisa fazer compra, você precisa levar o cachorro para passear, você precisa arrumar essa casa. Agora, a partir do momento que você desenvolveu um hábito, que você tem esse ritual que é a sua deixa, quando você começa a executá-lo, é como se o seu cérebro ele entrasse em stand-by. Ele não precisa mais ficar tomando decisões o tempo todo, porque ele já sabe tudo o que vai acontecer a seguir. Você então vai escolher esse assunto, vai separar os materiais para estudar, e aí você vai pegar livros, vídeos, artigos, varie essas fontes de informação. Estabeleça um horário para você se dedicar ao estudo desse assunto. E defina também qual vai ser a recompensa. E aí pode ser qualquer coisa que te interesse. Pode ser um doce, pode ser um episódio da sua série favorita do Netflix, pode ser uma volta no shopping, pode ser um elogio, o que você quiser. Faça isso por 90 dias seguidos, sem falhar. Se por algum motivo você falhar um dia, recomece o seu projeto. E aí, durante esses dias, busque afastar todas as tentações. Então, deixa o celular desligado, desliga a televisão da tomada, pede para alguém esconder o controle remoto, conversa com a sua família e peça para não ser interrompido durante esses momentos. Depois que você conseguir transformar essa rotina em um hábito, essas tentações, elas param de fazer tanto impacto na sua vida. Já percebeu quando a gente começou a aprender a dirigir? Que a gente precisava pensar em cada ação que a gente ia fazer? Vou entrar no carro, vou olhar os retrovisores, vou ajeitar, vou colocar o cinto, aí eu ponho a chave na ignição, piso na embreagem, passo o carro para o neutro, piso no freio, ligo, e aí eu dou a ré. E aí não podia ter ninguém conversando comigo, não podia ter um som no carro, não poderia ter nada me distraindo, porque eu precisava pensar em cada uma das ações para conseguir tirar o carro da garagem. Depois que você já está habituado, depois que isso já virou um hábito para você, que você já dirige há mais tempo, você faz isso de uma forma tão automática
que você não consegue nem lembrar aonde você está pisando, para onde você está olhando, é tudo automático. Pode ter criança chorando, cachorro latindo, marido brigando, som alto, que você sai com o seu carro da mesma forma. E é por isso que os hábitos, eles são tão poderosos. E aí, depois que você adquirir o hábito de estudar, você pode então começar o seu estudo para concursos públicos. Para que os hábitos mudem de forma permanente, é preciso que as pessoas acreditem que essa mudança ela é factível. É preciso ter fé. E essa é a importância de se participar de comunidades com um objetivo comum. Quando as pessoas elas se juntam a grupos em que a mudança parece possível, o potencial para que ela ocorra se torna real. Esse é um dos pilares de grupos como Vigilantes do Peso, Alcoólicos Anônimos, em que você tem reuniões ali semanais, periódicas, de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, emagrecer ou livrar-se do alcoolismo. E você tem também a presença de pessoas que já passaram por aquilo ali, que já alcançaram o objetivo. Por exemplo, no Vigilantes do Peso, você tem a figura da orientadora, que é uma pessoa que já perdeu peso com o programa do Vigilantes e que agora está ajudando outras pessoas. No Alcoólicos Anônimos, você também tem lá o orientador, o organizador da reunião. Você tem ainda no Vigilantes a presença dos membros vitalícios, que são pessoas também que já atingiram os seus objetivos, que já mantiveram o peso durante um tempo e que precisam comparecer periodicamente às reuniões. No grupo dos Alcoólicos Anônimos, você tem a figura dos padrinhos, que também são pessoas que já passaram por isso e que já estão livres do vício do alcoolismo durante algum tempo. E aí, o que acontece, Quando você convive com essas pessoas, quando você vê que a mudança aconteceu na vida dessas pessoas, essa mudança ela fica mais real para você e você começa a acreditar que é possível que essa mudança também aconteça na sua vida. Já ouviu falar que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Pois é bem por aí. E essa, para mim, é uma das maiores funções dos cursinhos presenciais. Durante o tempo que eu fiquei só estudando, que eu deixei de trabalhar e fiquei uns 10 meses só estudando para concursos, eu fiz um cursinho presencial, que era uma turma de fiscal avançado do LFG e que tinha aula sábado e domingo só. Era um cursinho bem caro, se eu não me engano foi alguma coisa em torno de R$2.000 e em termos de conhecimento, para mim não agregou muito, porque eu ainda estava muito no começo dos meus estudos, então eu não conseguia acompanhar o ritmo das aulas. Acontece que nesse cursinho eu conheci 4 pessoas, eu fiz 4 amigas que me ajudaram muito nesse momento, que estavam passando pelo mesmo momento que eu, que estavam dividindo lá as mesmas dificuldades, as mesmas ansiedades, e a gente trocava ideia de material, de professor, dos concursos que iam sair, uma apoiava a outra, motivava a outra nos momentos mais difíceis, e isso para mim foi muito importante. Agora, se você não tem dinheiro, se você não tem tempo para fazer um cursinho, até porque eu só recomendo cursinhos para aquelas pessoas que têm muito tempo para se dedicar aos estudos, porque você precisa ter pelo menos o mesmo tempo que você passa assistindo aulas para se dedicar aos estudos individualmente, o estudo ativo, que é o que vai te levar até a sua aprovação. Então, se você trabalha e estuda, se você tem a rotina da casa, os cuidados com os filhos, o cursinho realmente não é a melhor pedida para você. Mas aí você tem os fóruns, os grupos, que também são muito interessantes. Grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram. Na minha época, a gente tinha o Fórum Concurseiros. E o fórum, ele era excelente, porque ele era dividido por áreas. Então você tinha lá a área fiscal. E aí as pessoas que estavam conversando ali, ou eram concurseiros, que tinham interesse na área fiscal, ou eram pessoas que já tinham sido aprovadas nessa área. Então conversava-se de tudo, sugestão de material, os concursos que iam sair, como que cada um tinha achado a prova que tinha sido aplicada. O pessoal que já tinha passado falava como que era a rotina de trabalho no órgão, a questão de remuneração. Eu lembro que quando eu fui aprovada no concurso para fiscal aqui de São Paulo, eu já sabia exatamente quanto que eu ia ganhar, porque já tinha alguém entrado lá, tinha colocado toda a tabela de promoção, porque o salário mesmo é cheio de penduricalhos, e aí ele já tinha decifrado toda essa remuneração pra gente. Tinha também uma área no fórum
que era de depoimentos de pessoas que já tinham sido aprovadas e que falavam ali toda a sua jornada com riqueza de detalhes e tinham histórias muito inspiradoras. Quando eu comecei a estudar, que eu me decidi pela área fiscal, eu me sentia meio complexada, porque afinal de contas eu era farmacêutica e bioquímica, então estava totalmente fora da minha área. Tinha muitas pessoas que eram formadas em direito, em contabilidade, e eu ficava pensando, meu Deus, se essas pessoas não conseguem passar, eu que não vou passar mesmo. Só que aí lá no fórum tinham essas histórias, né, de pessoas que eram dentistas, médicos, fisioterapeutas, que eram formadas em cinema, em publicidade e que tinham sido aprovados na área fiscal. Então aquilo me dava uma injeção de ânimo. Eu olhava aquilo ali e falava, ah não, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Então é muito importante participar desses fóruns, desses grupos e também conviver com pessoas mesmo que estejam vivenciando o mesmo momento que você. Agora, a gente precisa usar esse recurso com muita parcimônia. Não vai ficar o dia todo conversando em grupos de Facebook, WhatsApp, né, participando de fóruns, porque isso é só uma ferramenta, não é isso que vai te levar até a aprovação. Então separa 15, 30 minutos do seu dia para interagir, para conversar. Pega sempre aquele horário que você é menos produtivo, então, sei lá, logo depois do almoço, ou se não à noite que você está mais cansado, para poder fazer isso. Um estudo realizado por pesquisadores da Pensilvânia analisou 164 alunos do último ano do ensino fundamental. E eles mediram o QI e a autodisciplina desses alunos. E eles descobriram que a autodisciplina exercia um papel mais fundamental no desempenho acadêmico do que o talento intelectual. Esses pesquisadores, eles descobriram ainda que o melhor modo de aumentar essa autodisciplina e de dar uma vantagem para esses estudantes era transformar o estudo em um hábito. E é por isso que é tão importante que você estude todos os dias. Vocês já ouviram falar no Kumon? O Kumon é um método japonês que busca desenvolver a autossuficiência, a autonomia da criança frente aos estudos. E um dos pilares desse método é justamente o estudo diário. A criança, ela estuda 2 vezes por semana na unidade e os outros dias ela estuda em casa. Eu já disse em um dos meus vídeos aqui que é muito mais importante, muito mais vantajoso estudar 1 hora todos os dias do que 7 horas só nos finais de semana. E é justamente por isso, para transformar o estudo em um hábito. Porque depois que você cria o hábito de estudar, fica muito mais fácil. É muito importante também que você desenvolva o autoconhecimento. Muitas pessoas que reclamam que não gostam de estudar, mas na verdade elas ainda não encontraram um método que funcione para elas. As pessoas, elas são diferentes e cada uma aprende melhor de uma determinada forma. Tem pessoas que gostam mais de ler, outras de escrever, outras de ouvir. Você precisa também testar vários professores, porque cada um tem uma didática própria, tem uma forma de apresentar aquele conteúdo. E é muito importante que vocês combinem, que vocês casem nesse ponto. Tem muitos professores muito recomendados, muito renomados e que não funcionaram para mim. Além disso, é fundamental que você estabeleça de uma forma muito clara quais são os seus objetivos. Eu já disse aqui algumas vezes que ninguém quer passar em concurso público. As pessoas querem uma melhor remuneração, as pessoas querem ter estabilidade, querem ter mais tempo livre, as pessoas querem uma carreira profissional de sucesso, as pessoas querem ocupar um determinado cargo, quer contribuir com a sociedade através do seu trabalho. E o concurso público é só um meio para se atingir esses objetivos. E se você tiver muito claro quais são os seus objetivos e o que você precisa fazer para alcançá-los, fica mais fácil pagar o preço. Eu nunca tive dificuldade para estudar, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei de ler. Mas é claro que eu prefiro maratonar uma série do Netflix, ler um livro de ficção, dormir, passear no shopping, do que estudar. Principalmente matérias como estatística, economia, inglês. Só que eu sabia qual era a vida que eu queria e que o concurso público, para mim, era a melhor forma de alcançá-la.
porque era uma coisa que só dependia de mim, do meu esforço. Então eu topava pagar esse preço. Lembre-se sempre que sua única limitação é aquela que você impõe a si mesmo dentro da sua mente. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você já esteja convencido que não existe isso de eu não gosto de estudar. Você só não descobriu ainda um assunto que te interesse, um método que seja específico, que te ajude, que você goste. Então coloque todas essas dicas em prática. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua opinião sobre estudos. Mas claro, né, você precisa ter muito consciente que não existe uma mágica, né? É possível sim começar a gostar de estudar, mas toda transformação ela exige algum esforço. E aí, nos momentos mais difíceis, naqueles em que você estiver desanimado, pensando em desistir, lembra dos seus objetivos, lembra do que você quer para a sua vida, e eu tenho certeza que cada vez vai ficar mais fácil de estudar e cada vez você vai estar mais perto de alcançar esse seu objetivo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos, isso é muito importante, isso me ajuda muito no crescimento do canal, porque mostra para o YouTube que esse vídeo é um vídeo relevante, que merece ser exibido para mais pessoas. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre um assunto que assombra a vida de todos os concurseiros. Não passei. E agora? Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero então na próxima terça-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!